Boa noite. Eu tô aguardando a doutora Maria Gabriela entrar para a gente poder convidar ela para participar. Só um momento. A gente está aguardando a doutora entrar na transmissão para a gente convidar ela para nossa live. Não estou encontrando. Eu vou desconectar novamente só para a doutora aqui entrou. Certo. Aguardando a resposta dela. Olá, Boa noite. boa noite, tudo bem? Tudo certo. Eu custei para conectar aqui, mas deu tudo certo, então. A gente vai começar, então, um novo encontro da Neuroliga aqui, hoje com a participação da doutora Maria Gabriela dos Santos, que é especialista em transtornos do movimento e neurologista. A gente agradece a disponibilidade e a participação desde já. Obrigada, eu que agradeço o convite. Hoje, então, a gente vai trabalhar um pouco sobre o tema dos transtornos do movimento, particularmente da doença de Parkinson, trazendo um artigo que foi publicado em março de 2020 no Lancet, que aborda o início da terapia farmacológica na doença de Parkinson. Primeiramente, o que seria a doença de Parkinson, né? Ela é uma doença degenerativa do sistema nervoso central que interfere nos níveis da produção da dopamina, reduzindo esses níveis. E a dopamina é um neurotransmissor muito importante na produção dos movimentos voluntários. Então, os sintomas principais são aqueles característicos da síndrome parkinsoniana, que não ocorre só na doença de Parkinson, mas a doença de Parkinson é a principal causa de síndrome parkinsoniana. Então, seriam os tremores, a bradicinesia, que é a lentificação dos movimentos, a rigidez e a instabilidade postural. O artigo ele trouxe principalmente essa abordagem farmacológica com tratamento pela levodopa, com os agonistas dopaminérgicos e com os inibidores da monamina oxidase. Exatamente. Eu acho que para a gente entender melhor o artigo, é interessante que alguns conceitos fiquem bem consolidados. Então, como a Isabela falou, a característica principal da doença de Parkinson é o seu acometimento motor, então, que são os sintomas do parkinsonismo, que estão relacionados à falta de dopamina. Então, o tratamento farmacológico, ele visa tentar restaurar
a função da dopamina nesse circuito dos núcleos da base. Então, a gente tem a levodopa, que apesar de ser uma medicação muito antiga, com mais de 50 anos, ainda é a medicação mais eficaz no tratamento da doença de Parkinson. Por quê? Porque quando ela passa a barreira hematocefálica, ela é degradada e transformada em dopamina. Então, ela acaba tendo a maior eficácia. As outras medicações, elas vão tentar aumentar a concentração de dopamina na sinapse, como os inibidores da MAO-B, porque a MAO-B é uma enzima que vai degradar a dopamina, e os agonistas dopaminérgicos, que eles vão fingir que são a dopamina e vão se ligar aos receptores dopaminérgicos para tentar exercer a sua função. Eles são eficazes, eles reduzem os sintomas, mas eles têm uma eficácia bem inferior quando a gente compara a da levodopa propriamente dita, né? Uhum. Então, eu acho que a gente precisa entender os remédios até para entender melhor o artigo. Com certeza. E aí, assim, o artigo fez uma revisão bem extensa da literatura, né, abordando bastante revisões sistemáticas e ensaios clínicos, para trazer principalmente quando iniciar a terapia, né, e se essa terapia interfere como um modificador do curso da doença ou não. Então, foi a primeira questão levantada pelo estudo, né? Essa questão da modificação do curso, ou seja, se iria realmente atrasar essa neurodegeneração. E a resposta que eles chegaram é que, na verdade, não, né? Que todos os tratamentos disponíveis são drogas sintomáticas mesmo. E que existe até uma preocupação de um potencial dano da dopamina pelo estresse oxidativo que poderia gerar no sistema nervoso, né? Com o uso da levodopa e a consequente transformação em dopamina. Então, o estudo apontou a revisão apontou 2 estudos, né? O primeiro estudo foi com 361 pacientes, que foram divididos em 4 grupos. O primeiro grupo recebeu o placebo, ou seja, um tratamento inerte. O outro grupo recebeu 150 miligramas de levodopa, outro 300 miligramas e outro 600 miligramas por dia. E depois de 40 semanas de tratamento contínuo com esse medicamento, depois da interrupção do tratamento, não houve deterioração da função motora. Mas esse estudo também mostrou que houveram reduções dos transportadores da dopamina. Então, ele acabou sendo inconclusivo, porque não se sabe, não se descobriu realmente a função da levodopa na progressão da doença. Um outro estudo que foi feito depois, que foi um dos mais importantes para essa conclusão, que é o que se sabe hoje, que não altera a modificação do curso natural da doença, foi um estudo maior, com 445 pacientes, em que eles randomizaram os pacientes para 2 grupos, um placebo e um recebeu 300 miligramas de levodopa por 40 semanas, e depois os 2 grupos receberam a mesma concentração de levodopa. E o que eles concluíram é que não havia diferença na severidade dos sintomas, na incapacidade, nos sintomas depressivos, não houve alteração do exame do estado mental e também não houveram flutuações motoras ou cinesias, o que realmente sugeriu que não havia efeito modificador da doença para esses grupos. Isso mesmo. Então, eu acho que o grande mote do tratamento das degenerativas atualmente é tentar encontrar um tratamento que seja modificador de doença, né? Que consiga barrar a progressão, como você bem falou. Aqui, como esse estudo ele foca nessas medicações, ele avaliou o potencial dessas medicações como modificadores de doença. E os estudos que eles fizeram, eles são basicamente estudos que comparam uma pessoa que começa a tomar o remédio antes e uma pessoa que
passa a tomar a medicação depois de um Pois. tempo. Esse segundo estudo, ele serviu muito mais para tentar desmistificar essa dúvida que ficou se a levodopa poderia ser tóxica, né? Porque o primeiro estudo lançou essa dúvida e a princípio não. Então, ela não teria esse potencial de modificar a doença, o curso da doença, mas também não teria um efeito deletério nos neurônios, e isso também é algo importante. Válido. Né? Porque a gente viveu fases no tratamento da doença de Parkinson. Então, inicialmente, quando começou o tratamento com a levodopa, a tendência era se usar doses muito altas de levodopa logo de cara. Depois a gente viveu uma fase que é uma fase do medo de usar a levodopa, que eu acho que essa revisão ela reflete muito isso. Que são as terapias poupadoras de levodopa, da gente tentar evitar a levodopa a todo custo. E hoje em dia, talvez a gente tenha um caminho de equilíbrio, né? No qual a gente tem que analisar caso a caso e enxergar o paciente que está na nossa frente e as demandas que ele traz. Então, eu acho que é um pouco disso. Uma coisa que eu senti falta é que ele falou principalmente dos estudos relacionados à levodopa como modificador de doença. A gente tem 2 estudos muito famosos também, que são da razagilina, que é o inibidor da MAO-B. Isso, é o adágio e o tempo. Esses estudos, eles deixam uma dúvida no ar se a razagilina pode ser uma droga modificadora de doença. Porque os pacientes que começaram a razagilina depois, eles nunca alcançaram os pacientes que começaram antes. Então, existe uma tendência de quem começou antes a razagilina de ficar clinicamente melhor. E pode ser um indício de alguma proteção, apesar de não ser um dado tão robusto. Então, a gente ainda tem essa dúvida em relação à razagilina em si também. Outro ponto que o artigo levantou foi em relação à eficácia, né, dessas 3 drogas, dessas 3 classes, e a eficácia sintomática seria superior à da levodopa, apesar de que a levodopa induz as discinesias e as flutuações motoras ao longo do tempo, o que seria um motivo para adiar o início delas em detrimento das outras terapias, né? Dando prioridade para essas outras terapias alternativas. Então, foi feito o principal estudo que foi comentado, foi um estudo de 1.620 pacientes que foram seguidos ao longo de 3 anos, e esses 1.620 pacientes foram divididos em 3 grupos, com o tratamento da levodopa, com os inibidores da monoaminoxidase e com os agonistas dopaminérgicos. Então, o que aconteceu foi que os questionários, depois desses 3 anos, foram estatisticamente melhores com a levodopa. Esses questionários avaliavam a qualidade de vida, a progressão dos sintomas da doença de Parkinson e o status de saúde genérico, né? Mas esses pacientes também, com o tratamento da levodopa, eles desenvolviam a discinesia mais precocemente do que os outros. E em relação à flutuação motora, o tempo de desenvolvimento foi similar. O que os autores concluíram foi que há sim uma melhora da função motora com a levodopa e há uma importante melhora na qualidade de vida dos pacientes com a levodopa, mas apesar do surgimento dessas discinesias e dessas flutuações motoras, mas esses eventos, eles
eles não diferem ao longo do tempo em quem começou o tratamento precocemente ou tardiamente. Então, a recomendação atual é que se use sim a levodopa à medida que surge a incapacidade dos pacientes com relação ao sintoma motor. E essa é a recomendação do Instituto Nacional do Reino Unido, né, desde 2017. Perfeito. Então, tinha surgido até uma dúvida do conceito dessas complicações motoras, né? Então, o que acontece é que, inicialmente, quando a gente começa o tratamento da doença de Parkinson, os pacientes eles vivem uma lua de mel com a medicação. Então, os sintomas melhoram, geralmente com doses baixas das medicações, e a qualidade de vida melhora muito. Só que, com o tempo e relacionado principalmente com o processo degenerativo, então, a pessoa vai perdendo as células dopaminérgicas cada vez mais e também relacionado com as alterações adaptativas que o nosso próprio cérebro desenvolve para tentar lutar contra a doença, e essas alterações adaptativas podem ser inadequadas muitas vezes, e principalmente a dose da medicação usada. Então, quanto mais alta a dose da levodopa usada, mais precocemente a pessoa desenvolve essas chamadas complicações motoras, e que são as flutuações motoras, que quer dizer, o paciente ele fica muito sujeito às alterações dos níveis séricos da medicação. Isso faz com que ele oscile ao longo do dia períodos sem efeito do remédio, quando os sintomas neurológicos do parkinsoniano estão exacerbados, com períodos em que ele está com o efeito da medicação, com alívio dos sintomas. Mas nesses períodos de efeito da medicação, ele pode desenvolver movimentos involuntários, que são principalmente coreicos, que é um balanço, que são as discinesias de pico de dose. Então, o paciente fica flutuando ao longo do dia, às vezes a medicação demora para fazer efeito, algumas doses do remédio não fazem efeito, um efeito satisfatório. Então, é isso que a gente tenta evitar no tratamento inicial da doença, né? Só que daí se criou um medo, eu vou começar o Prolopa e meu paciente vai desenvolver as discinesias, então eu não vou dar Prolopa para o meu paciente. Só que isso pode representar que o meu paciente vai ter uma qualidade de vida ruim no início da doença, porque ele não está sendo tratado de maneira adequada. Porque os outros remédios têm uma eficácia inferior ao do Prolopa. Então, o que eu acho é que a gente tem que avaliar caso a caso. Então, a intensidade dos sintomas do paciente, o quanto a qualidade de vida dele está acometida, para daí tentar decidir qual é a melhor medicação para começar o tratamento. Eu não sei. É isso, mais ou menos, né? Sim. E aí o artigo também apontou associações relacionadas ao desenvolvimento da discinesia, né, que está mais relacionada ao sexo feminino, a mulheres jovens principalmente, está mais relacionada à duração da doença, né, e também essa questão que já foi comentada, altas doses e meias vidas curtas, né, do medicamento. Perfeito. Então, a gente tem que ter tudo isso em mente quando vai tratar um paciente, para tentar minimizar a ocorrência dessas complicações motoras.
E aí depois, logo em seguida, fugindo um pouco da levodopa, ele aborda os outros medicamentos, né? Ele traz os agonistas dopaminérgicos, que são, ele aponta como drogas de baixa tolerabilidade, que tem bastante descontinuação do tratamento por conta disso. Ele aborda que o artigo acabou trazendo mais os não ergolínicos, que seriam o pramipexol e o ropirinol, e não os ergolínicos, porque os ergolínicos eles acabaram sendo descontinuados em alguns países devido a um efeito que era raro, mas era importante, de fibrose de tecidos, principalmente fibrose retroperitoneal e valvulopatia cardíaca. Então, esses agonistas dopaminérgicos, eles teriam efeitos como tontura, náusea, distúrbios do sono, poderiam gerar alucinações, mas o principal efeito adverso seriam as desordens de controle de impulso, que poderia variar desde uma leve impulsividade até uma situação mais patológica, com desenvolvimento de hipersexualidade, compulsão alimentar, envolvimento com jogos de azar também. E essas alterações também teriam fatores de risco para o desenvolvimento dessa síndrome relacionada à desordem do controle de impulso, que seriam pacientes homens, jovens, já com história pessoal ou familiar de desordem de controle de impulso, ou mesmo uma desordem do humor também, também aumentaria a chance de desenvolver, né, como uma depressão. E também relacionada ao perfil da droga, né, relacionada à duração do tratamento com esse agonista dopaminérgico. Isso mesmo. Então, na verdade, assim, a gente tem algumas escolas no transtorno do movimento e tem algumas escolas que são mais pró-levodopa. E eu acho que esse artigo tem Tem uma essa característica. Quando você lê, ele está levantando essa bandeira, né? O agonista dopaminérgico, na verdade, o que aconteceu? Pacientes jovens, criou-se um impulso de se iniciar o tratamento mais com agonista. Porque ele teria esse perfil, porque os jovens também têm uma tendência a desenvolver discinesia mais precoce. Só que o que foi visto é que não é um remédio tão bonzinho assim. Mas também não é péssimo, né? Então, alguns pacientes realmente têm uma intolerância gástrica, um mal-estar e não toleram inicialmente já a medicação. Hoje em dia a gente tem formulações de liberação prolongada do pramipexol e o adesivo, que é a rotibotina, ele é muito bom também para minimizar esse tipo de efeito colateral, mas é um remédio que a gente tem que ficar atento a algumas complicações e monitorar a ocorrência, tanto desses transtornos de controle de impulso, como você falou, que muitas vezes o paciente não refere espontaneamente. É uma coisa que tem que ser questionada, tá? Também uma coisa que é muito prevalente são os transtornos do sono. Então, o remédio ele induz uma sonolência diurna, sendo que o paciente pode ter, inclusive, ataques de sono, são relatados acidentes de carro, por exemplo, relacionados ao uso do agonista. Mas, ao mesmo tempo, ele tem um efeito, ele melhora as manifestações motoras, ele reduz as complicações motoras. Então, a gente tem que pesar o que deve ou não fazer. Então, o ideal é ver o perfil dos pacientes e a intensidade dos sintomas iniciais. Mas sim, a gente precisa. Não é um remédio tão bonzinho como em outrora a gente pensou que fosse muito mais seguro do que começar a levodopa. E o que se vê é que ele tem sim um potencial de dar mais efeito colateral do que a levodopa. Uhum.
A professora Aline está perguntando quando iniciar os inibidores da Conte, é uma questão bem interessante, né? Porque o artigo ele só cita lá no final, né? Os inibidores da Conte. Ele Sim. fala dessas três classes que a gente está comentando e só vai citar lá Uhum. na conclusão mesmo. É. Na verdade, o que, que a gente acaba fazendo na prática? O remédio mais potente é a levodopa, né? Hoje em dia, a gente tem sim uma tendência de evitar usar doses muito altas da levodopa, principalmente no início da doença. Então, a gente acaba fazendo associações medicamentosas. Então, você usa um pouquinho de levodopa, um pouquinho de pramipexol, usa o agonista, para tentar melhorar a qualidade de vida do paciente. O inibidor Uhum. da CONT, ele é um remédio que também vai tentar reduzir a degradação da dopamina na fenda sináptica. Então, ele aumenta aquela curva da dopamina e faz com que o tempo de duração da dopamina, da levodopa aumente. Sim. Então, você vai entrar com o inibidor da CONT no momento que o paciente estiver apresentando essas flutuações motoras, para tentar potencializar o efeito da levodopa. Hoje em dia existe uma coisa chata, é que ele tem que ser tomado em todas as tomadas da levodopa, mas hoje em dia existe uma formulação, que provavelmente vai chegar logo aqui no Brasil, que é uma vez por dia só, então ele tem uma potência maior. Interessante. E aí depois o artigo traz os efeitos dos inibidores da monoaminoxidase, que seria basicamente a interação medicamentosa com os outros medicamentos, né? Principalmente o uso concomitante de inibidores seletivos da recaptação da serotonina, inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina, e os antidepressivos tricíclicos, que poderiam induzir uma síndrome serotoninérgica, apesar de ser muito raro, né? Ele até se contradiz um pouco nesse aspecto e cita um estudo feito com a rasalagina e outros antidepressivos, em que não foi relatado nenhum caso de síndrome serotoninérgica, né? Eles fizeram um estudo com a rasalagina e a amitriptilina, ou a paroxetina, citalopram, escitalopram e trazodona. É, isso é um potencial, então, quando a gente está associando medicamentos que podem aumentar a quantidade de serotonina, a gente tem que ficar vigilante em relação a isso, mas na prática, eu também nunca vi nenhum caso. Então, a gente evita usar antidepressivo, mas muitos pacientes, eles usam Uso, antidepressivo em sim. vigência de... Eu estou vendo aqui que a Aline está perguntando qual que é o melhor antidepressivo na doença de Parkinson. A, as pessoas com doença de Parkinson têm uma depressão que é chamada orgânica. Então, ela é uma depressão relacionada com a deficiência de neurotransmissores. E a gente tem uma deficiência múltipla de neurotransmissores. Então, não é só a serotonina. Então, teoricamente, os melhores antidepressivos para a doença de Parkinson são aqueles que atuam em mais de um tipo de neurotransmissor. Então, os antidepressivos tricíclicos, que são a amitriptilina, a nortriptilina, e os duais, são as que a gente usa mais, que tem uma eficácia maior, que é, por exemplo, a venlafaxina, que age tanto na serotonina quanto na noradrenalina. Uhum. E depois, a última questão do estudo, então, foi realmente quando iniciar esse tratamento. E aí, o artigo trouxe que, na verdade, a tendência é se aguardar uma incapacidade realmente do paciente
para iniciar esse tratamento, mas existem estudos que apontam que uma iniciação com uma dose baixa de levodopa traria um benefício na qualidade de vida já, né? Embora isso ainda precise ser analisado futuramente, né? Porque é uma suposição ainda muito forte, né? Então, e ao mesmo tempo atrasar o início do tratamento poderia trazer efeitos maléficos para o paciente em relação à sua qualidade de vida e à sua incapacidade. Na verdade, assim, a gente não tem uma resposta tão certa e tão comprovada cientificamente para isso. Mas talvez o que a gente use é, a partir do momento que a pessoa tem os sintomas bem caracterizados, a gente acaba entrando com a medicação, tá? Porque às vezes a gente acha que não está interferindo tanto no dia a dia, mas se você for aprofundar a queixa em relação à qualidade de vida, ele tem algumas queixas, né? Sim. Então, eu acho que a gente identificando o quadro, excluindo outras coisas que possam estar gerando alguma coisa semelhante, que são as outras causas de parkinsonismo, medicamento, a gente deve introduzir a terapia. Qual remédio usar? Eu acho que depende um pouco de qual paciente que a gente tem na nossa frente. A gente tem uma tendência em pacientes mais idosos de iniciar direto com a levodopa, porque ele é o melhor tolerado e ele é o que tem o menor perfil de efeito adverso. Tá? Agora, os pacientes mais jovens, se ele está com um sintoma muito leve, quase imperceptível, às vezes a gente entra assim com, por exemplo, a razagilina, que é o inibidor da MAO-B, mas esse paciente tem que ser acompanhado. Então, a partir do momento que você identifica que a qualidade de vida do paciente está deteriorando, você tem que entrar com a levodopa. E ao longo do tratamento, você pode usar, tentar usar doses menores da levodopa, e a gente faz isso associando outros remédios, mas isso também aumenta o risco do paciente ter efeitos colaterais relacionados a esses outros remédios. Então, é uma balança. A Aline perguntou da levodopa de liberação prolongada. Na verdade, a levodopa normal, ela tem uma meia-vida curta, em média de mais ou menos de 3 a 6 horas. E essa liberação pulsátil da levodopa, ela está também relacionada ao desenvolvimento de complicações motoras, como a Isabela já falou. Então, a gente tem uma tendência de tentar usar remédios que tenham uma liberação mais longa. A gente tem 2 formulações no mercado de levodopa com liberação prolongada. Um é a levodopa, o HBS, que é um remédio que tem uma liberação um pouco errática, então não é uma curva suave, ele dá picos de liberação. Então, a gente acaba usando ele em pacientes durante a noite, tá? Que esses pulsos não fazem tanta diferença. E a gente tem um outro comprimido que é o DR, que ele é uma parte de liberação lenta e uma parte de liberação imediata. Ele é bom para alguns pacientes, geralmente quando esses pacientes têm um sintoma mais leve. Pacientes com sintomas muito graves, eles preferem a levodopa tradicional, porque a levodopa tradicional tem um pico maior de ação e eles percebem um efeito maior. Mas para pacientes com quadros leves
E para quem tem discinesia, essa levodopa de liberação prolongada, ela pode ser interessante. A doutora Aline perguntou também quando seria a melhor hora para pensar no DBS, na estimulação cerebral profunda. A gente está falando aqui de início de tratamento, né? Então, no começo é tudo muito lindo. Então, você dá um quarto de Prolopa, que é a formulação mais conhecida da levodopa, 4 vezes ao dia, e o paciente passa o dia todo bem. Mas com o tempo, especialmente depois de 5 anos de doença, essas flutuações motoras, elas vão ficando muito frequentes. Então, imagine você que a cada 3 horas seu remédio perde o efeito, você fica travado 1 hora, aí até o remédio fazer efeito de novo, aí quando você está no pico do efeito, você tem cinesia. Então, nesse momento, quando as flutuações motoras são muito frequentes e são difíceis de manejar com remédio, a gente começa a ter aquela fase de cobertor curto, de diminui um pouquinho, aumenta um pouquinho, é a fase que a gente deve pensar no DBS. Então, ele é para pacientes que não estão controlando os sintomas tão bem com as medicações. Mas também a gente não deve esperar estar uma coisa gravíssima, porque daí a resposta à cirurgia é menor também. Sim. Seria em relação ao fenótipo do paciente, assim, teria algo específico? Seria aquele paciente com mais tremor, com mais bradicinesia, mais rigidez? Ou seria para todos os pacientes? Isso. Na verdade, assim, ela é indicada para todos os perfis, desde que eles respondam à levodopa. Então, a cirurgia, ela melhora mais ou menos o que a levodopa melhora, mas de uma maneira mais estável. Certo. Tem esses altos e baixos. Com exceção de tremor, que às vezes o tremor é um sintoma difícil de tratar completamente com a levodopa, mas que responde muito bem à cirurgia. A gente sabe que esse perfil de pacientes que é mais rígido, acinético, eles têm uma evolução um pouco mais grave, com mais associação com demência, e é uma coisa mais difícil de tratar a longo prazo. Mas os dois perfis, eles melhoram, sim, com a cirurgia. Que foi até um viés, assim, do artigo, né? Que ele não trouxe nenhum tipo de perfil para esses estudos, assim. Foi até, eles citaram isso na conclusão, né? Eles não abordaram os fenótipos para fazer o estudo dos fármacos mais indicados. Eu não sei se você queria colocar aqui se seria mais indicado algum tipo de droga para algum tipo de sintoma. O pessoal tem bastante dúvida em relação a isso. Na verdade, de uma maneira geral, todas as medicações, elas melhoram todos os sintomas relacionados com a doença de Parkinson. O tremor, ele apesar de o paciente que tem essa forma com predomínio de tremor ter uma evolução mais benigna da doença, o tremor em si é um pouco mais difícil de tratar com o remédio, tá? E com qualquer um deles. Então, em relação ao tratamento medicamentoso, a gente, tirando, por exemplo, o biperideno, que era um remédio que a gente usava antigamente, que é um anticolinérgico, que tem um efeito muito bom em tremor, mas pobre nos outros sintomas, os remédios mais modernos, eles atuam em todos os sintomas. Mas a levodopa é o melhor de todos. É um remédio de Deus. Então, ele muda a vida do paciente mesmo. E eu acho que isso que o artigo quer falar. Então, se seu paciente não está indo bem e você está tentando segurar ele com pramipexol, com rasagilina, mas a qualidade de vida dele está deteriorando, isso está errado.
você tem que garantir que ele viva bem em todas as fases da doença, mesmo em fases mais iniciais. Aqui, a professora Aline está perguntando se idade seria contraindicação para cirurgia. Não é uma contraindicação absoluta. Eu tenho um paciente que foi operado com 83 anos e teve uma melhora importante da qualidade de vida. Só que o que a gente sabe é que a melhora da qualidade de vida nos pacientes mais idosos, ela tende a ser mais curta. Principalmente porque com a idade vão se associando outros problemas. Então, às vezes eles desenvolvem demência, eles podem ter algumas complicações refratárias à dopamina. Então, a gente tem que ver caso a caso, porque hoje em dia tem pacientes com 75 anos que você olha e parece que tem 60, né? Então, a única contraindicação formal à cirurgia é demência. Então, os pacientes demenciados não devem ser operados. Os demais têm que ser avaliados caso a caso. A Letícia está perguntando qual seria a medicação para tratar a cialorreia no paciente com Parkinson, com uma doença de Parkinson. Uhum. Então, na verdade, a cialorreia na doença de Parkinson, ela é muito mais relacionada com uma redução na deglutição da saliva. Então, a saliva se acumula na boca porque o paciente deglute menos. Então, a primeira estratégia para tratar a cialorreia é fazer fono. Então, tem que fazer reabilitação. Se mesmo fazendo a reabilitação, a cialorreia persistir, a gente pode utilizar algumas medicações que reduzem a produção local de saliva. Então, a gente tem a propatanlina, o próprio Buscopan, os tricíclicos, que também são anticolinérgicos, que podem ter esse efeito colateral. E em casos refratários, a gente aplica a toxina botulínica nas glândulas salivares, que também reduzem a produção da saliva. Não sei se o pessoal teria mais alguma dúvida. Aqui. Eu acho que foi isso. Gostaria de agradecer, em nome da Neuroliga, mais uma vez a sua participação. Foi muito proveitoso, eu acho. Chegou mais uma dúvida aqui, só um pouquinho. A doutora Aline perguntou se um paciente que apresentou alucinações com agonista tem mais risco também de apresentar com um inibidor da monoaminoxidase. O inibidor da MAO, ele tem um perfil mais benéfico no sentido de alucinação. Então, isso é uma coisa que a gente acabou não falando tanto, mas o pramipexol, ele também pode induzir alucinação e os pacientes com doença de Parkinson, eles são mais sensíveis até a alucinação visual. Mas a gente tem tipo uma escalinha. Então, piperideno é o pior para dar alucinação. Aí a gente tem pramipexol e amantadina, que também causam bastante alucinação. E depois a gente tem a levodopa e o inibidor da MAO, que também seria mais seguro nesse sentido. Só que o inibidor da MAO, ele é muito fraquinho. Na prática, por isso que a gente acaba usando para pacientes com quadros iniciais e muito leves. Porque, na prática, a eficácia dele é muito baixa. Eu acho que vocês estão tendo contato com o paciente com doença de Parkinson agora, e levodopa é um divisor de água. É aquele remédio que ele vem te agradecer depois e fala: obrigada, doutora, você mudou minha vida. Porque ele é o mais eficaz. As outras, elas melhoram, mas com uma potência muito menor. Então, se seu paciente está muito sintomático,
é melhor começar mesmo já com a levodopa, né? Então, é isso. Acho que é isso. Gostaria de deixar mais alguma mensagem, doutora? Alguma conclusão? Eu acho que o grande segredo do tratamento, porque os pacientes com doença de Parkinson, apesar de ter um diagnóstico de doença de Parkinson, a apresentação clínica deles é muito diferente. A doença de Parkinson é uma doença relacionada ao envelhecimento, mas não é exclusiva do envelhecimento. Então, a gente tem uma parcela de pacientes que são jovens. Então, a gente tem que avaliar a idade, a apresentação clínica, a gravidade dos sintomas, comorbidades, e decidir qual é o melhor tratamento para o paciente que está na minha frente. Ele é um idoso e que já está com restrição, eu já começo com levodopa. Ele é um paciente jovem que tem um tremor muito sutil que não está interferindo em nada. Eu posso tentar um inibidor da MAO, mas a gente tem que ir monitorando o tratamento, monitorando a qualidade de vida e monitorando possíveis efeitos adversos da medicação que a gente está prescrevendo. É como a Aline falou, não tem uma receita de bolo. Tem muito remédio, é um negócio de... Se for para falar um remédio, eu falaria mesmo a levodopa. Ele é o melhor tolerado e o mais eficaz. Só que o único cuidado é de você tentar manter a dose baixa, mais baixa nos primeiros anos de doença. E para isso, muitas vezes, a gente tem que associar outras medicações. Certo. Muito obrigada, então, doutora. Nada. Obrigada a vocês. Foi um Tchau, prazer. tchau. Tchau, Igualmente. tchau. Até mais. Até.